Estrutura de palavras. Análise mórfica. Bom, vamos entender o que é uma análise mórfica. Quando a gente olha a palavra, a gente consegue observar que ela é formada por vários elementos que são o que a gente chama de unidades mínimas de significação ou o que a gente chama também de elementos mórficos ou morfemas. Então, ela não é a menor unidade, né? Ela é analisável porque a palavra ela é composta por várias unidades menores, né? Como se a gente imaginasse o bolo, a palavra seria o bolo, né? E quando eu corto esse bolo em fatias, eu percebo que esse bolo é formado de unidades menores. Então, a mesma coisa acontece com a palavra. Eu tenho a palavra e quando eu corto, quando eu olho para o interior dessa palavra, eu vejo que ela é formada por unidades bem menores do que a palavra, que a gente chama de elementos mórficos ou morfemas. Então, ela mesma ela é formada por unidades menores que também possuem algum significado e que a gente vai chamar cada unidade menor dessa de elementos mórficos ou morfemas. Então, vamos observar a palavra festeiros. A palavra festeiros, ela veio de uma palavra anterior a ela, ou seja, a palavra festeiros é o que a gente chama de palavra derivada. Por quê? Porque ela veio de uma palavra que já existia. Qual é a palavra que deu origem à palavra festeiros? Festa. Festa veio de alguma outra palavra? Não. Então, o que a gente chama de palavra primitiva é a que vai originar novas palavras. E a palavra originada de uma palavra anterior, ou seja, uma palavra que veio formada de uma palavra anterior, ela é chamada de palavra derivada. Então, eu observo que festeiros é uma palavra derivada porque ela veio de uma palavra primitiva, que no caso aí é festa. Quando eu olho para a palavra festeiros, eu observo que ela é formada por unidades menores. Se vocês forem ver, eu separei essas unidades menores de acordo aí com os quadradinhos. E aí, a cada unidade dessa, nós damos um nome. Cada unidade dessa compõe o que a gente chama de elemento mórfico. E existem vários elementos mórficos. O primeiro que a gente apresenta aí é o radical. O radical, ele é o elemento que funciona como a base do significado de qualquer palavra. Então, aonde está a significação básica da palavra? No radical. E aí, ele, vamos dizer assim, ele é a parte que geralmente não se altera. Quando a gente analisa uma série de palavras que pertencem à mesma família, que a gente chama também de palavras cognatas, a gente observa que é a parte que mantém a significação básica daquela palavra. Então, eu tenho, por exemplo, festa, festeiros, festança, festejo. Então, todas essas palavras pertencem à mesma família. Se eu tivesse que agrupar essas palavras num conjunto, eu agruparia todas elas no conjunto chamado festa, porque todas essas outras palavras, festeiro, festança, festejo, são palavras que vieram dessa mesma palavra primitiva, festa. Então, se a gente for observar essa série de palavras, a gente vai observar uma parte que não se altera, que no caso é o radical, ou seja, é a parte que carrega a significação básica daquela palavra. Depois da palavra do radical, veio aí, formando a palavra festeiros, um sufixo. O que é o sufixo? É o elemento que é capaz de mudar o sentido original lá do radical. Então, quando eu falo de festa, é uma significação. Quando eu falo de festeiro, é uma outra significação, que mantém uma relação com a palavra primitiva. Por que mantém essa relação? Porque o radical é o mesmo. Mas como é que eu mudo a significação, o sentido do radical? Através dos outros elementos. No caso aqui, o elemento que veio depois do radical, que a gente chama de sufixo, tá? E as desinências. O que são as desinências? São os elementos que vão indicar as flexões que essa palavra pode sofrer.
Então, uma palavra pode, dependendo do que é da classe gramatical a qual ela pertence, se ela é substantivo, se ela é adjetivo, se ela é verbo e por aí vai, a gente vai ter as flexões. Então, por exemplo, nos nomes que a gente chama, existem as flexões, né, de gênero e de número, de grau, por exemplo. Nos verbos, a gente tem as flexões de tempo, modo, número e pessoa. Então, as desinências, elas vão indicar as flexões, ou seja, as mudanças que essa palavra pode sofrer. Ok? Agora nós vamos falar sobre a classificação dos elementos mórficos. Os elementos mórficos, eles são classificados de acordo com a sua função, a função que eles exercem dentro da palavra. Então, a gente tem vários elementos aí, o radical, as vogais temáticas, as desinências, o tema, os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos, e as vogais e consoantes de ligação. Vamos ver cada um detalhadamente, a partir de agora. Agora nós vamos ver o primeiro elemento, que é o radical. A gente já falou um pouco sobre ele. O radical é a parte invariável, ou seja, dificilmente nós vamos ver o radical mudando, né? Então, é a parte inalterável, né, das palavras, de uma série ou de um grupo de palavras que pertencem a uma mesma família, e é a parte que carrega a significação básica da palavra. Então, se a gente considerar um grupo de palavras que pertencem a essa mesma família, são palavras que vieram originadas da mesma palavra primitiva. Então, eu coloquei para vocês a palavra ferro. A partir da palavra ferro, eu formei ferreiro, ferrugem, ferrinho, ferradura, que são palavras que pertencem à mesma família da palavra ferro. Então, a gente diria que são palavras cognatas. E há uma parte entre essas palavras que não se alterou, que permaneceu invariável, que foi o elemento fer, né? A gente diz que essa parte inalterável da palavra é o radical, ou seja, é a parte que carrega a significação básica das palavras. Então, para eu buscar o radical de uma palavra, eu preciso comparar aquela palavra derivada com alguma outra palavra da mesma família ou com a sua palavra primitiva para descobrir, né, qual é a parte que se manteve inalterada. Essa parte que se mantém inalterada a gente vai chamar de radical. A vogal temática, ele é um morfema que tem a função de ligar o radical às desinências para formar as palavras. Então, toda vez que a gente junta o radical com a sua vogal temática, a gente forma um outro elemento que é o tema. Então, o que é o tema? O tema é a junção do radical com a vogal temática, e aí ao qual as outras desinências vão ser acrescentadas. Então, a função da vogal temática na palavra é permitir que as desinências se juntem ao radical. Então, tanto os verbos como os nomes, o que é nome? Tudo aquilo que não for verbo, tá? Na língua portuguesa, nome é tudo aquilo que não for verbo. Então, tanto os nomes como os verbos, eles vão possuir vogais temáticas. E aí, a gente vai classificar como vogal temática verbal e como vogal temática nominal. Primeiro, nós vamos ver as vogais temáticas nominais. Quais são as vogais temáticas nominais? Em A, E e U. As outras palavras, por exemplo, que terminam em I e em U, são chamadas, ou que terminam em consoante, são chamadas de palavras atemáticas, ou seja, palavras que não possuem vogal temática. Então, só vai possuir vogal temática as palavras terminadas em A, E e U. Então, numa palavra derivada, vai ter vogal temática? Pode ser que tenha, mas geralmente são as palavras derivadas de verbos, tá? Agora, as palavras que não são derivadas de verbos, geralmente somente na sua forma primitiva é que a gente vai ver a ocorrência da vogal temática. Então, a gente tem lá, cama é uma palavra primitiva, ela terminou em A. Então, cam é o meu radical e o A seria a vogal temática, né? O pente, uma palavra também primitiva, né? Observem que todas essas três palavras, cama, pente e posto,
são nomes, né? Elas não são verbos. Então, elas vão possuir vogais temáticas nominais. Quais são as vogais temáticas nominais? A, E e U, tá? Então, pente, a gente tem pente até o T como radical e o E seria a vogal temática. Posto até o T é o radical e o O é a vogal temática. Observem que quando eu flexiono esses nomes, ou seja, lembrando que as desinências são os elementos que vai indicar a flexão que essas palavras vão possuir. Nos nomes, a gente tem desinências de gênero e desinências de número. Então, por exemplo, aqui a gente tem desinências de número, porque elas vão indicar o plural dessas palavras, que no caso é o S. Então, para ligar a desinência S ao radical cam, eu precisei usar a vogal temática A. Para ligar o S, que é uma desinência de número, ao pente, que é o radical dessa palavra, eu precisei da vogal temática E. E para ligar o S, né, que é uma desinência nominal de número, a post, que é o radical, eu usei a vogal temática O. Então, as vogais temáticas, elas têm essa função de ligar as desinências, que são esses elementos que indicam as flexões das palavras, como as palavras se flexionam, como a gente já falou nos nomes de gênero e de número, e nos verbos de tempo, modo, número e pessoa. E, então, elas ligam essas desinências ao radical. Tá? E nos nomes a gente só tem essas três vogais temáticas. Palavras que terminam em I e em U, ou palavras que terminadas em consoante são chamadas de palavras atemáticas. Agora nós vamos ver com relação às vogais temáticas verbais. Então, como a gente falou, as vogais temáticas elas servem para ligar as desinências ao radical. Então, nos verbos, elas também assumem essa função de ligar as desinências. Que desinências? Desinências verbais, modo temporais e número pessoais, com os radicais dos verbos. Então, quais são as vogais temáticas verbais? A, E e I. São as vogais temáticas de acordo com as conjugações verbais. Então, a gente tem verbos na língua portuguesa terminados em AR, ER e IR. Os verbos terminados em OR, eles pertencem à segunda conjugação, porque no latim eles terminavam em ER, então eles são agrupados na segunda conjugação. Então, todos os verbos que terminam em AR vão pertencer à primeira conjugação e, portanto, terão a vogal temática A. Os verbos de segunda conjugação são os verbos que terminam em ER. Então, logo, eles terão a vogal temática E. E os verbos de terceira conjugação, que terminam em IR, terão a vogal temática I. Bom, o tema é a junção do radical com a vogal temática. Então, todas as vezes que nós precisarmos descobrir o tema de uma palavra, a gente vai identificar o radical, identificar a vogal temática e juntar os dois para obter o tema. Então, eu tenho o verbo amamos, sei que o verbo amar, né, amamos é o verbo amar, ele termina em AR, então a gente já viu que a vogal temática de verbos terminados em AR é o A. E qual é o radical de amamos? Am, até o M. Então, AM é o radical e o A é a vogal temática. Então, qual seria o radical o tema do verbo amamos? Ama. Na palavra casa, a gente tem cas, que é o radical, e temos o A, que é a vogal temática. Percebam que é uma vogal temática nominal por se tratar de um nome, né? Então, a gente viu que as vogais temáticas nominais são A, E e O, né? Então, como que eu vou descobrir qual é o tema da palavra casa? É só juntar o radical com a sua vogal temática. Então, o tema é casa também. Venderam. Eu tenho o verbo, então o verbo vender, eu vou buscar. Se ele termina em ER, a vogal temática dele é E. Então, nesse caso, eu junto o radical que é vende com a sua vogal temática e eu obtenho o tema vende. Agora nós vamos conhecer os afixos, que são os prefixos ou os sufixos. Qual é a função dos afixos? Se fixarem, né? Ou seja,
serem acrescidos ao radical antes ou depois dele. Ou antes e depois também, né? Também temos esses casos. E aí, quando a gente fala em derivação, a gente fala no acréscimo de afixos, porque derivar na língua é acrescentar prefixo ou sufixo para formar novas palavras. Então, quando a gente coloca um elemento antes do radical e forma uma nova palavra, esse elemento que foi acrescido antes do radical nós chamamos de prefixo. O elemento que eu coloco após o radical eu chamo de sufixo. Então, esses elementos eles são acrescidos ao radical para formarem novas palavras. Eu tenho as 3 palavras aí no primeiro quadro: infelizmente, felizmente e infeliz. A palavra infelizmente, felizmente e infeliz foram formadas a partir de uma palavra primitiva. Elas são palavras derivadas porque elas vieram de uma palavra primitiva, a palavra feliz. E como é que eu formei novas palavras? Acrescentando prefixo ou sufixo ao radical dessa palavra primitiva. Então, para formar a palavra infelizmente, eu acrescentei o prefixo in e acrescentei o sufixo mente. Ou seja, prefixo é aquele elemento que vem antes do radical, sufixo é aquele elemento que vem após o radical. Então, para formar a palavra infelizmente, eu acrescentei um prefixo e um sufixo e formei uma nova palavra. Para formar a palavra felizmente, eu apenas acrescentei o sufixo mente, formei uma nova palavra. Infeliz foi formada através do acréscimo somente de prefixo in ao radical feliz. Então, todas as vezes que a gente quiser derivar, formar novas palavras na língua portuguesa, uma das formas é o acréscimo de prefixo e ou sufixo. Tá? Um outro exemplo aí do segundo quadro são as palavras anoitecer, noitada e noitinha. Então, para eu formar a palavra anoitecer, eu acrescentei um prefixo, ou seja, um elemento que veio antes do radical, o a, e um sufixo, um elemento que vem depois do radical, o ec, ao radical noite. Observem que anoitecer, noitada e noitinha são palavras derivadas da palavra primitiva noite. Então, para formar novas palavras, eu acrescentei prefixo, que é o elemento que a gente acrescenta antes do radical, ou sufixos, que são elementos que se acrescem ao radical, só que depois dele, né? E aí, todas as vezes que eu quiser buscar qual é o prefixo, qual é o sufixo dessa palavra, é só a gente comparar essa palavra com outra da mesma família ou com a sua palavra primitiva e observar quem foi acrescido ao radical para formar essa palavra. Ah, foi um prefixo? Ah, foi um sufixo? A gente precisa fazer essa comparação para que a gente perceba que elementos foram acrescidos ao radical. Se foi um elemento antes, prefixo, ou se foi um elemento depois, sufixo. Agora nós vamos falar das desinências, que são os elementos mórficos que indicam as flexões, ou seja, as variações das palavras. Então, nos nomes, a gente tem as desinências nominais e nos verbos, a gente tem as desinências verbais. Quais seriam as desinências nominais? As desinências nominais seriam as de gênero e as de número. Ou seja, são as desinências que vão indicar o gênero feminino, masculino dos nomes. E as desinências nominais de número, elas indicam se o nome está no singular ou no plural. A desinência nominal de número de plural é o S, né? As desinências verbais, elas indicam o tempo, o modo, a pessoa e o número em que os verbos estão. Então, a gente tem as desinências modo-temporais, que vão indicar o tempo e o modo dos verbos, e as desinências número-pessoais, que vão indicar o número e a pessoa. Então, todas as vezes que a gente olhar para uma palavra, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir se ela é um nome ou se ela é um verbo. Se ela não for verbo, a gente vai classificá-la como nome.
E aí eu vou olhar quais são os elementos que eu encontro nos nomes. Eu encontro desinências nominais, eu encontro vogal temática, eu encontro os afixos, né? Eu encontro consoantes e vogais, posso encontrar consoantes e vogais de ligação. Então, a gente vai olhar para os nomes de um jeito e para os verbos a gente vai olhar de outro. Eu vou colocar para vocês como vai ser a estrutura do verbo daqui a pouquinho. Mas o que a gente precisa saber é que nós temos desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais podem ser de gênero, se vão indicar feminino ou masculino, e de número, se vai indicar singular ou plural. E as desinências verbais são desinência modo temporal, que vão indicar tempo e modo, e as desinências número pessoais, que vão indicar número e pessoa do verbo. Vamos observar agora alguns exemplos das desinências nominais. Primeiro, de gênero. Eu tenho a palavra menina. Eu observo que menina não é verbo, então ela é um nome. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é o seu radical. Então, eu vou isolar o radical. Comparado a uma palavra já existente, por exemplo, menino, né, que é menino e menina são da mesma família, são palavras cognatas. Quando eu analiso, eu vejo que até onde essa palavra não se altera. Esse seria o seu radical. No caso ali, menin, até o N. Esse é o meu radical. Depois do N, eu já tenho uma variação. Então, já não é mais o radical. Com o menina, existe uma palavra oposta a essa no masculino, menino. Esse A eu não vou dizer que é uma vogal temática, né? Porque a gente viu lá que as vogais temáticas, elas aparecem nas palavras primitivas e nós temos nas vogais temáticas nominais o A, o E e o O. Por que eu não posso dizer que esse A de menina é uma vogal temática? Porque existe uma palavra oposta a essa no masculino. Vamos pegar, por exemplo, a palavra cama. A palavra cama, cam é o meu radical, porque eu tenho caminha, né? Então, a partir do M já sofre alteração. Então, cam até o M é o meu radical. O A, porque eu vou dizer que esse A é uma desinência de gênero. Vamos pensar, existe uma palavra oposta a essa no masculino? Existe a palavra camo? Cama no feminino e camo no masculino? A gente faz isso? Não. Então, esse A de cama, eu vejo que é uma vogal temática. Em menina não acontece isso porque o A de menina está marcando o gênero dessa palavra. Está marcando que essa menina é do gênero feminino. Então, nesse caso, menina, o A é uma desinência nominal de gênero. E o O de menino, por exemplo, é uma desinência nominal de gênero, só que do masculino. Por quê? Porque tem uma palavra oposta a ela no feminino. Então, eu tenho ali aluna. Alun até o N é o radical. E esse A de aluna? Existe uma palavra oposta a aluna no masculino? Existe, aluno. Então, esse A está marcando o gênero feminino, porque o O marca o gênero masculino. Então, eu vou dizer que esse elemento que marca o gênero dessa palavra é uma desinência nominal de gênero. E as desinências nominais de número? Eu tenho a palavra camas. Cam é o meu radical. Como cam é uma palavra primitiva, né, e é um nome, esse A eu não vou identificar como sufixo, porque não é uma palavra derivada. A gente só vai ter sufixo, por exemplo, em palavras derivadas. Então, eu observo que o A está ali para ligar o radical às possíveis desinências que vão surgir a partir dessa palavra. Então, é justamente essa função da vogal temática. Então, esse A aí é o A de vogal temática. Cama é uma palavra primitiva. Observem que eu acrescentei um S depois da vogal temática. Esse S está indicando que essa palavra está no plural. Então, é uma flexão, né? Então, a gente tem lá uma desinência nominal, só que agora não está marcando o gênero, está marcando o número, está marcando o plural dessa palavra. E menininhas, eu tenho meninim, que é o meu radical, que a gente tem menina, menino, menininho. A partir do N já sofre variação. Então, até o N a gente tem um radical. O INH, o IN, é o meu sufixo.
Qual é o elemento que a gente coloca após o radical? Não é o sufixo? Percebam que menininha é uma palavra derivada de menina. Então, o elemento que eu coloco após o radical para formar uma nova palavra é o quê? É o sufixo. E eu observo que dentro do sufixo eu ainda tenho o a, menininha. Mas eu tenho menininho. Então, esse a do menininha está marcando o feminino dessa palavra. Se está marcando o feminino dessa palavra, eu tenho uma desinência nominal de gênero. Depois dessa desinência nominal de gênero, eu tenho um S, que está marcando o plural. Não era uma menininha, são várias menininhas. Então, menininhas. Esse S está marcando o número, indica o plural. Ou seja, é uma desinência nominal de número, que está indicando uma outra flexão, a flexão de número, tá? Então, a gente tem que observar sempre esses elementos dentro dos nomes. Bom, para a gente estudar e reconhecer as desinências verbais, antes a gente precisa saber como é a estrutura de um verbo, ou seja, quais são os elementos mórficos que compõem um verbo. Eu coloquei para vocês aí uma fórmula de radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. As desinências modo temporais são as desinências que vão indicar o tempo e o modo em que os verbos estão. E as desinências número pessoais vão indicar em que número e em que pessoa esses verbos estão, tá? Então, a estrutura do verbo ela é formada por radical, vogal temática, que a gente descobriu anteriormente, que é só observar a terminação dos verbos de acordo com as suas conjugações. Então, verbos terminados em ar, a gente vai ter a conjugação em a. Verbos terminados em ER, a gente vai ter a vogal temática E. E verbos terminados em IR, a vogal temática é I. Então, a gente vai observar a vogal temática dos verbos de acordo com as conjugações verbais. E as desinências modo temporais e as desinências número pessoais, a gente vai observar em uma tabelinha que eu vou mostrar mais adiante. Então, eu coloquei para vocês aí vários exemplos de vários verbos de acordo com as suas estruturas, com seus elementos mórficos. Então, a gente tem cantávamos, a gente tem cante, que é o radical, porque eu tenho eu cantei, eu canto. Então, cante é a parte invariável desse verbo. Como o verbo é cantar e ele termina em AR, a vogal temática dele é A. A desinência modo temporal é vá, porque se a gente for lá nessa tabelinha que eu vou mostrar a seguir para vocês, vocês vão ver que todas as vezes que o verbo estiver no pretérito imperfeito do indicativo, a gente vai ter esse elemento aí vá, indicando justamente esse tempo e esse modo, pretérito imperfeito do indicativo. E o mois a gente também vai ver uma outra tabelinha, na tabelinha das desinências número pessoais, que todas as vezes que aparece esse elemento mois nos verbos, significa que ele está conjugado na primeira pessoa do plural. O verbo de baixo é vendessem. Então, eu tenho o verbo vender, vende é o radical, o E, como ele termina em ER, a vogal temática dele é E, o SSE indica que esse verbo, se eu for lá nessa tabelinha, eu vou ver que esse verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo e esse M vai indicar que esse verbo está na terceira pessoa do plural, lá na tabelinha das desinências número pessoais. Então, é só a gente repartindo o verbo de acordo com essa estrutura. Eu não posso esquecer dessa estrutura verbal: radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. A mesma coisa vai acontecer com o verbo partirias, tá? Vamos ver agora, a seguir, essa tabelinha. Então, aqui a gente tem duas tabelas. Uma tabela para as desinências modo temporais, e aí a gente tem os tempos verbais. Vocês vejam que a gente tem o presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, agora o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, a gente tem aí os tempos e os modos verbais, certo?
Na tabelinha de baixo, a gente tem as desinências número pessoais. E aí a gente tem a divisão, né, da primeira, segunda e terceira pessoa do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, todas as vezes que eu estiver analisando o verbo, eu vou achar primeiro o radical, depois acho a vogal temática. Na hora que eu for achar as desinências modo-temporais, eu vou olhar para essa tabelinha de desinências modo-temporais. Se vocês observarem, há alguns elementos que estão em negrito. Por exemplo, no presente do indicativo é esse zero cortadinho, ou seja, eu não tenho um elemento físico para simbolizar o presente do indicativo. Então, a ausência de um elemento pode indicar que esse verbo está no presente do indicativo. Agora, por exemplo, o vá ou a variação do V indica que o verbo está no pretérito imperfeito, como a gente olhou lá anteriormente no exemplo de cantávamos. Então, a gente viu que esse vá de cantávamos indica que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, certo? Então, a gente tem, por exemplo, no pretérito perfeito, até a segunda pessoa do plural, a gente vai ter a ausência de um elemento para indicar o pretérito perfeito. Mas, na terceira pessoa do plural, a gente tem o irá, tá? Então, mas professora, olha lá, eu não tenho o zero no presente do indicativo e zero também no pretérito perfeito. Como é que eu vou saber? A gente sabe o que é presente e a gente também sabe o que é passado. Então, eu vou olhar para o verbo e vou ver se ele está indicando se aquele verbo indica algo no presente ou se aquele verbo indica algo no passado, e eu vou conseguir saber se ele está se referindo ao presente do indicativo ou ao pretérito perfeito. E aí tem os outros elementos, irá, irê, no pretérito mágico perfeito. Futuro do presente a gente tem o irá, irê também, só que observem, há uma diferença entre pretérito mágico perfeito e futuro do presente. O irá, irê no pretérito mágico perfeito são átonos. A gente não coloca a tonicidade no irá e no irê. Então a gente tem, cantara é diferente de cantará. Então, cantara é átono, é pretérito mágico perfeito. Agora, cantará é futuro do presente. Eu coloquei o irá toda a força, então ele é tônico, então ele é futuro do presente, tá? Então, a gente tem que observar aí. Uria ou uri, nessa variação, futuro do pretérito. No presente do subjuntivo é o e ou o a, para verbos de segunda e terceira conjugação. E futuro do pretérito imperfeito do subjuntivo é o SSE e o futuro do subjuntivo é o R, variando para ARE. E aí a gente tem as desinências número pessoais. Estão vendo? Não tem um elemento para indicar a primeira pessoa do singular. Somente no presente do indicativo eu vou ter o O. O I só aparece no pretérito perfeito do indicativo e no futuro do presente. Na segunda pessoa do singular a gente tem o S. A gente tem a possibilidade de aparecer o STE no pretérito perfeito do indicativo e o zero quando é imperativo. Na terceira pessoa do singular, a gente tem o zero, ou seja, há uma ausência de um elemento físico que represente a terceira pessoa do singular, ou a gente vai ter o U somente no pretérito perfeito do indicativo. E aí a gente vai observando dos plurais também, o mos para a primeira pessoa do plural, o is no pretérito, né, no imperativo, o des no futuro do subjuntivo, o m ali aparecendo na terceira pessoa do plural. Então, todas as vezes que a gente quiser buscar, né, o elemento, saber qual representação aquele elemento tem nas desinências número pessoais, eu vou olhar a tabelinha. Se eu quero saber o que aquele elemento representa na desinência modo-temporal, eu vou acessar a tabelinha de desinências modo-temporais. Então, a gente vai olhar esses exemplos aí a partir dessa fórmula que a gente colocou e consultando, né, a tabela. Então, eu tenho lá, eu sei que a estrutura de um verbo é radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Então, eu tenho lá o verbo cantar. Eu tenho a forma dele em cantaremos, por exemplo. Então, eu vou comparar. Cantar, eu tenho eu cantei, eu canto. Então, até o T, eu não tenho mudança. Então, ele é o meu radical. Achei o radical. Como é que eu acho a vogal temática do verbo cantaremos?
Se eu sei que cantaremos é o verbo cantar e ele termina em AR, a vogal temática dos verbos terminados em AR é A. Então, esse A que aparece aí é a vogal temática. Depois eu vou para o RE. Quem é que é o RE? Vamos buscar lá nas desinências modo-temporais, porque o próximo elemento depois da vogal temática é uma desinência modo-temporal, dentro da estrutura do verbo. Então, eu vou lá na desinência modo-temporal, lá na tabelinha, e vou ver que esse RE indica o futuro do presente. Então, eu vou lá e vejo lá, futuro do presente do indicativo, RE. Então, esse RE está representando em que tempo e em que modo esse verbo está. Agora, eu vou para a desinência número pessoal. Então, o que sobrou aí para mim é o MOS. Se eu for acessar a tabela de desinências de número pessoais, eu vou observar que o MOS está lá indicando a primeira pessoa do plural. Tá? A mesma coisa acontece com o verbo escrever. Eu tenho a forma escreviam, né? Então, eu sei que o escreve, então, eu tenho eu escrevo, né? Eu escrevi, que eu escreva. Então, até o V, eu tenho o radical, que é a parte que não se alterou. Depois eu vou achar a vogal temática. A vogal temática do verbo escrever, como ele termina em ER, seria o E. Mas observem que na forma escreviam, não apareceu a vogal temática, certo? Ali não apareceu, então eu coloquei um monte de tracinhos. Vou agora para as desinências modo-temporais, então. Eu observo que lá na tabela de desinências modo-temporais, eu tenho o ia para verbos da segunda conjugação no pretérito imperfeito do indicativo. Então, o ia está indicando que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Achei a desinência modo-temporal. O que sobrou aí é o M. Então, eu vou lá na tabelinha de desinências de número pessoais e vou buscar. Se vocês forem olhar a tabelinha de desinências de número pessoais, vocês vão ver que o M está lá indicando que esse verbo está na terceira pessoa do plural. Então, eu consigo analisar o verbo obedecendo essa estrutura, essa fórmula aí, né, da estrutura verbal e acessando a tabela, tá bom? Agora a gente vai ver dois elementos também que estão presentes, que são elementos mórficos, que estão presentes nas formulações das palavras. Então, a gente tem... Eles não são elementos muito significativos para a estrutura em si, porque eles atuam só na conferência, vamos dizer assim, de uma qualidade acústica melhor para a palavra, né? Então, assim, é como se eles entrassem ali para que aquela palavra fique mais agradável ao ouvido, né? Então, a gente tem assim, ou seja, a única função propriamente dita dela é para tornar vamos dizer assim, a sonoridade daquela palavra melhor. Então, a gente tem aí, ó, paulada. A palavra é paulada. Eu sei que paulada vem de pau, então o radical é pau. Vou classificar o lada como sufixo, porque seria o elemento que vem depois do radical dentro de uma palavra derivada, e é um nome, né? Ah, não sei, vamos pensar. Então, quando eu tenho... Vamos pensar em outras palavras que tenham a mesma terminação. Goiabada, bananada. A gente aparece o ada e não o lada. Então, o que eu observo é que o sufixo formador de novas palavras é o ada e não o lada. Então, eu vou classificar como sufixo apenas o ada, porque em outras palavras é esse o sufixo formador das palavras. E aí, esse L que apareceu aí entre o radical e o sufixo, ele aparece para dar mais sonoridade à palavra, senão a gente falaria pauada, né? Então, ele apareceu para ligar o radical ao sufixo, dar sonoridade a essa palavra. E como ele é uma consoante, a gente chama de consoante de ligação. No exemplo seguinte, a gente tem inseticida. Vem de inseto, então eu tenho ali até o T, né, a gente tem o radical. Vou classificar todo o restante como
é sufixo? Não, porque se a gente for olhar outras palavras, a gente vai ver o sida e não o icida. Então, eu coloco esse i como elemento que está ligando o radical ao sufixo, e por ele ser uma vogal, eu chamo de vogal de ligação. Tá? Então, esses são os elementos que nós estudamos, esses elementos mórficos presentes nas palavras.